Boa noite! Boa noite, boa noite! Muito bem, já estamos ao vivo no Facebook, estamos entrando ao vivo no Instagram. Vou aguardando aqui terminar as conexões e dar tempo também do pessoal entrar. Enquanto isso, vou conferindo aqui se tudo está direitinho. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Espero que em breve entre aqui no Instagram também. Vamos lá. Um minutinho. Coisas de entrar ao vivo. Muito bem, muito bem. Vamos ver aqui como vai funcionar. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Prazer ter você aqui hoje. Estamos com um pequeno problema que não está entrando aqui no Instagram. Deixa eu começar de novo. Dá um minutinho só e a gente já faz esse bate-papo para lá de especial, falando sobre múltiplas carreiras. Um segundinho. Oi, Lilian, tudo bem? Muito bom ter LR aqui, né? Hoje estou tomando um baile aqui, né, no Instagram, mas vou tocando baile, e daqui a pouco entra também. Seja muito bem-vinda, Lilian, muito bem-vinda as outras pessoas também. Estamos transmitindo ao vivo no Facebook e no Instagram. Então, se eu olhar para um lado ou para o outro, você já sabe o que está acontecendo, né? Estou aqui mudando as diferentes câmeras, tá? Quero agradecer muito a participação de todos e também, né, convidar para poder interagir, né? Pode mandar pergunta, pode mandar comentário, vou adorar receber, tá? A ideia hoje é da gente poder falar sobre múltiplas carreiras e o futuro do trabalho, né? Mas, Sibeli, que assunto é esse, né? Pois então, né? Nós estamos, né? Só um pouquinho, pessoal, deu um probleminha aqui. Eu adoro o teste, depois chega na hora não funciona. Isso é muito legal. A ideia é da gente poder falar, né, sobre questões de carreira hoje. O que é carreira, né? Existem diferentes definições sobre carreira. Uma delas é poder dizer que carreira é a sequência de cargos que nós temos, né? Aquilo que vai no currículo, que vai no LinkedIn, que está na carteira de trabalho, isso é uma definição de carreira. Só que carreira é muito mais amplo do que isso, né? Carreira envolve, né, a questão de o que dá significado para a gente, né? O trabalho é uma das fontes principais de significado na vida das pessoas, tá? E aí, eventualmente, alguém pode escutar isso e dizer, mas Sibeli, eu conheço um monte de gente que não é feliz no trabalho, né? Eu conheço um monte de situação assim, ou eu mesmo já fiquei extremamente infeliz no trabalho. Pois então, né? A questão de felicidade ou não no trabalho é um ponto bastante crítico, né, para a gente poder entender o quanto carreira é relevante. Porque nós gastamos uma boa parte da nossa energia de trabalho, né, exatamente, da nossa energia de vida no trabalho. Então, é muito importante que esse trabalho complete a gente, né? E não sei se vocês concordam ou não, né? O ser humano é múltiplo, ou seja, a gente não tem só uma habilidade, a gente não tem só uma vocação, né? Podemos fazer várias coisas, podemos ser bons em vários assuntos e vocês não acham que é uma baita injustiça a carreira ficar definida
somente em um tópico, né? Somente em um pequeno segmento, né? O que a gente tem também, né? A gente vem de um universo, né, onde o mundo do trabalho está mudando. E isso quer dizer o quê? Né? Para quem acompanha os conteúdos da Rumo, já me viu falando de mundo VUCA, já me viu falando de complexidade, já me viu falando de planejamento, uma série de questões. Né? Nós estamos num mundo complexo, ambíguo, volátil, né? Aonde nós e múltiplo, né? Extremamente múltiplo, cheio de incertezas. Então, quando a gente fala de carreira linear, que até então a gente tinha, e a gente ainda tem esse conceito muito forte, né? O que acontece? Uma carreira linear permite a gente utilizar somente uma parte dos nossos conhecimentos e das nossas habilidades, né? E isso é um ponto que limita, né? Aonde a gente acaba usando só uma pequena quantidade daquilo que a gente tem potencial para fazer, né? Lembra que eu falei que o trabalho completa, o trabalho realiza? Né? Pois então, é isso que a gente tem. Poder pensar nas nossas carreiras usando a maior quantidade possível de nossas habilidades faz muita diferença. Tá? Deixa eu fazer uma pausa aqui, porque estou com um pequeno probleminha no Instagram, mas já já ele vai resolver. Né? Vamos ver se agora vai. Pronto, agora foi. Desculpa o pessoal que estava esperando no Instagram, estava com um pequeno problema aqui de conexão. Lembrando que está sendo transmitido no Instagram e no Facebook, né? Eu estava falando sobre questão de carreira, né? O tema de hoje é múltiplas carreiras e o futuro do trabalho, né? Lembrando que carreira é aquilo que a gente faz, né? As sequências dos trabalhos que nós temos. E trabalho não é só aquilo que está no nosso currículo, não é só aquilo que está na nossa carteira de trabalho, né? Ou no nosso currículo. Trabalho é tudo aquilo que a gente dedica a nossa energia, tá? Então, quando a gente fala de carreira, nós estamos falando das nossas ocupações. Pois bem, né? O mundo do trabalho até então, quando a gente pensa, né, ele tinha o quê? Ele tinha uma questão muito mais serial, né? Se a gente pega, dependendo da idade que a gente tem, a gente está, né, ainda é muito com esse reflexo, eu escolho uma carreira quando jovem, vou ficar nessa carreira ad infinito, né? Ou tipo, o que muita gente ouviu, bom, você tem que entrar na Petrobras ou no Banco do Brasil que a sua vida está garantida, né? Você entra lá, você se aposenta e está tudo resolvido. E o mundo mudou, né? O mundo mudou hoje que essas relações não são mais tão perenes, por assim dizer, né? Elas têm variações, né? Dentro dessa nova demanda de mundo que a gente tem, aonde a gente tem o quê? Muita mudança, né? Muita mudança. E aqui vou fazer uma pausazinha para dar oi para o Carlos, para o Gustavo, para a Neuza, né? Para a Lilian. Obrigada, pessoal, pela participação. Mandem comentários, né? Pode botar coraçãozinho aí também que eu gosto, perguntas e outros pontos. E questões, né? Inclusive dizer se está fazendo sentido isso que eu estou dizendo para vocês ou não. A gente já tem diversos estudos falando sobre carreiras, né? Uma questão que vinha até então é você começar mais de uma carreira, né? Em função da longevidade. Nós estamos vivendo mais, ainda bem, né? E com qualidade. Então, se chega a ficar mais velho com capacidade ativa ainda produtiva, tá? Então, a gente tem muitos movimentos hoje, a pessoa trabalha até determinada idade e a partir de outra idade ela começa uma carreira praticamente do zero. Do zero a gente nunca começa, porque você sempre tem uma bagagem. E isso a gente está falando, né, de acordo com os estudos, aí você pega, né, Fórum Econômico Mundial, Deloitte, entre outros grandes institutos, que falam de você ter várias carreiras ao longo da vida. Né? Então, eu iniciei minha vida dessa maneira, né? Depois eu mudei de carreira, e o que eu quero falar com vocês aqui é diferente ainda, né? É ter várias carreiras ao mesmo tempo. Tá? Sibeli, que loucura é essa? Né?
Eu conheço algumas das pessoas que estão aqui nessa live e eu sei que elas têm mais de uma carreira, né? O que é múltiplas carreiras? É uma tendência também que vem, né, em função tanto da questão de mudança do mundo de trabalho, mudança do mundo como um todo, não só do mundo de trabalho, ou seja, a gente vive num mundo mais diverso, onde a gente tem maior variedade, né, de situações. E isso estimula cada um de nós de maneira diferente. Então, a gente desenvolve múltiplas habilidades e somos demandados ao mesmo tempo. Isso é sistêmico, né? É uma coisa encaixada na outra. Somos demandados ao mesmo tempo por múltiplas questões, né? Eu estava, por exemplo, o pessoal para e me pergunta, Sibeli, o que você faz? Eu digo, bom, depende de quanto tempo você tem, né? Eu sou uma profissional de recursos humanos, né? Trabalho nisso há 20 anos, eu trabalho com facilitação, eu trabalho com coaching, eu trabalho com mentoria, eu trabalho com consultoria, né? Fora isso, eu decidi ser professora também, então tenho uma carreira de professora, né? Aí eu tenho outras habilidades também, né? Eu sou mergulhadora, eu sou fotógrafa, né? E aí, da onde vem tudo isso? Tudo são questões que eu invisto energia, eu invisto tempo, eu invisto qualificação e eu tenho retorno também, né? Seja não só retorno financeiro, né? Mas também é importante, né? Afinal de contas, as contas chegam. Mas a gente tem também, né, a questão do retorno cognitivo para o pensamento, né? Eu tenho muita coisa que eu aplico no mundo corporativo que eu aprendi no mergulho, né? Umas coisas assim meio doidas, né? Por quê? Porque habilidades, elas são nossas, independente de que área que a gente está, né? São recursos que nós temos internamente, são capacidades que nós temos de agir, né? De fazer uma determinada atividade, alguma outra questão que a gente coloca em prática, assim a gente vai desenvolvendo competência. Lembrando o conceito mais simples de competência, que é a combinação de conhecimento, habilidade e atitude. Ou seja, eu sei fazer e eu coloco em ação. Tá? Pois bem, por que eu devo pensar em múltiplas carreiras? Né? Fora a questão de que o mundo está mudando e o mundo de trabalho também, né? Nós temos questões de como é que a gente tem mais prontidão para responder ao mundo, né? Então, desenvolvendo múltiplos aspectos nossos, a gente consegue fazer esse desenvolvimento também, né? O outro ponto é que nós estamos cada vez mais sendo requisitados por aquilo que a gente consegue transformar e não aquilo que a gente já fez. Então, né, mas isso é dom, Lilian, né? Depende, né? Depende, tem coisa... Dom, muitas vezes as pessoas dizem que é uma coisa que a gente praticou bastante, né? Então, assim, tem muita coisa que a gente pode desenvolver, tem coisas que é mais fácil ou mais desafiador, né? Só que só tem um jeito de saber, ir lá fazendo, tá? O ponto que eu estava comentando também, né, é o quanto a gente vai transformando isso e colocando na prática, né, porque a nossa sequência de cargos e ocupações não vão garantir o nosso futuro, tá? Cada vez menos você ter uma lista, e presta atenção nesse ponto que eu estou colocando aqui, me acompanha nesse raciocínio e obviamente pode discordar. Cada vez menos. Você dizer, mas eu trabalho há 150 anos nessa atividade, então está garantido tudo que eu vou fazer. Cada vez mais, né, o que está sendo valorizado é a capacidade que a gente tem de causar transformação, né, de você pegar um problema e achar uma solução para isso. Tá? Não é o certificado que a gente tem, não é o papelzinho que a gente tem dizendo que a gente fez determinado curso, quem me conhece sabe que eu adoro estudar, né? E sim aquilo que a gente faz com o que a gente aprende, né? E com as experiências que a gente tem. Né? O que pegando todo esse caldeirão de experiência que você tem, você consegue transformar e colocar em prática. Né? E isso não importa muito onde você aprendeu. Né? Isso pode te permitir ser um executivo, ser um especialista, ser um ótimo técnico, pode permitir que você tenha, né, um hobby que vire uma carreira também, que você seja conhecido por mais de um aspecto da sua área de atuação, bem como, né, fazer esse crossover, né, fazer esse pulo de habilidades que você traz de um mundo para o outro. Né? Eu tenho um grande profissional que eu admiro muito, né, e ele tem, cara, eu sou
facilitador, eu sou escritor frustrado, eu sou CEO, né? E tudo isso são pontos de desenvolvimento dele. Um outro ponto muito interessante, né? E tem um profissional que é meu cliente, é meu amigo também, um dia a gente estava conversando, poxa, Cibele, né, você tinha que falar sobre essa questão de carreiras múltiplas, porque o pessoal fica dependendo de uma única fonte de renda, porque é só o salário que eu ganho na minha empresa, pensando bem no modelinho CLT, nada contra, muito antes pelo contrário. Eu digo, pois então, veja bem, né, estou trabalhando nisso, estou aqui até hoje fazendo uma dessas entregas, né? Quando a gente trabalha múltiplas habilidades, vai desenvolvendo múltiplas carreiras, isso também permite, né, múltiplas fontes de renda. Sibeli, eu tenho que ganhar rios de dinheiro em todas elas? Não, né? Melhor se for, né? Mas são coisas que a gente vai desenvolvendo, tá? E aqui eu pergunto para vocês, está fazendo sentido isso que eu estou falando? Vocês concordam, discordam, né? Sibeli, você está viajando pra caramba? Me conta um pouquinho aí do que você está achando. Deixa eu dar um minutinho aqui, porque eu sei que tem um delay. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Aqui ainda não. Entrou também, quando você dá um tempinho para vocês me responderem, dá um oi para o Marcelo, para a Júlia, para a Neuza, né? Ok, Lilian, tá indo bem, muito bem. Quando a gente fala sobre questões de renda, né, que eu estava comentando antes, múltiplas carreiras pode permitir também múltiplas fontes de renda. Para quê? Em situações de mudança, né, e nós não estamos falando especificamente deste momento, situações de mudança acontecem o tempo inteiro e cada vez mais frequente, né, te dá mais recurso para você poder agir. Deixa eu pegar aqui e ler o comentário do Carlos. Sim, e acho que não seja apenas pelo dinheiro, mas pela satisfação de fazer outras coisas. Perfeito, Carlos. Isso mesmo, né? É a gente poder aproveitar a potencialidade que a gente tem, né? Tanto aquilo que a gente tem de capacidade e quando a gente vai estudar motivação, satisfação, realização, um dos principais pontos é a gente poder utilizar aquilo que a gente é bom, né? E a gente não é só bom naquela carreira principal que a gente escolheu, né? Então, você ir desenvolvendo múltiplas carreiras também permite você, eventualmente, fazendo uma transição mais gradual quando você pular de uma carreira para outra, por exemplo, ao longo da sua vida. Né? E o Gustavo comentou aqui também, sim, relembrando habilidades. Exato, de vez em quando a gente tem algumas coisas escondidas no fundo do baú, né? Que, puxa, eu era bom nisso, né? Nunca mais fiz. Né? Dá para fazer, dá para tirar do fundo do baú e trazer para ação. E aqui eu quero comentar um outro ponto. Até hoje de manhã eu estava num workshop de empregabilidade, né? E eu estava defendendo essa bandeira e dentro da faculdade também, quando eu estava debatendo questões de isso já há mais tempo, né? Ano passado ou antes até, quando estávamos debatendo o mercado de trabalho para os alunos de graduação. Aí a gente está falando de gente recém-formada, né? No ensino formal, por lá seus 20 e pouquinhos anos de idade, né? Ah, a gente tem que ensinar eles a procurar emprego. E eu olhei assim, digo, tá, a gente tem que ensinar a procurar emprego, faz parte das habilidades de um adulto saber procurar emprego, né? Só que assim, o emprego, né? O que é emprego? Emprego, dentro da definição que nós temos, é aquilo, você tem uma empresa que te contrata de uma maneira formal, tá? Vamos chamar aqui CLT, né? Que é a nossa querida carteira de trabalho, né? Consolidação das leis trabalhistas. O que isso muitas vezes acaba causando, e eu quero deixar muito claro, tá, gente? Eu não sou contra a CLT e eu não estou fazendo uma generalização, eu estou falando de uma tendência, tá? Porque o modelo de CLT, ele vem de lá há muito tempinho, né? Quando a gente precisava proteger o trabalhador, né? Então, eu tenho uma série de sistemas de proteção e tudo mais. E isso vai moldando a forma de pensamento, né? Aonde via de regra, mais frequentemente, né? Eu tenho pessoas que esperam comando. Né? Isso tem mudado, ainda bem, né? Até porque o mundo tem mudado. Quando a gente fala versus o trabalho, né? E trabalho aí a gente está falando, até pegando o gancho do que o Carlos comentou, a gente está falando daquilo que dá significado para a gente, né? Aquilo que eu coloco a minha identidade, né? É aquilo que sou eu. Sabe quando você faz uma coisa e você diz, gente,
isso aqui é muito eu, né? Isso aqui, né, tem o meu dedo, né? Até compartilhando, né, agora há pouco, no decorrer do dia, saiu a aprovação de uma plataforma, né, de um curso que eu montei de fotografia subaquática, né, que é uma das minhas outras carreiras. E, gente, né, a felicidade de ver, gente, tá pronto. E eu falei para algumas pessoas que são muito próximas a mim, né, gente, é um filho, né? É um filho isso. Então, daqui a pouquinho vocês vão ver nas redes sociais também, que eu ainda não tive a oportunidade de dar a devida atenção a essa nova criança. Mas voltando aqui ao ponto, né, é essa coisa que te dá felicidade, né? Então, o trabalho ele é muito maior que o emprego. Às vezes você tem um trabalho dentro do emprego, né? Mas nem sempre você tem um emprego dentro do trabalho. Ou será que eu inverti a lógica? Mas enfim, o trabalho ele é maior, às vezes acontece de você ter a oportunidade de fazer isso através de um modelo mais formal. E com isso eu estou falando de quê? Né? Eu estou falando da gente também começar a se atentar a abrir o nosso horizonte, né? E poder considerar empreender, né? De fazer o nosso trabalho CLT e ter o nosso empreendimento, né? Nas horas vagas, entre aspas, porque elas não são vagas, elas são bem ocupadas, né? O que você tem de relevante, de bom, que você pode resolver um problema no mundo, né? Adorei os coraçõezinhos aí, pode mandar mais, né? Ah, mas Sibeli, a minha atuação é tão pequena, não tem tanta relevância assim para mudar o mundo. Então, para mudar a vida das pessoas que te cercam, né? O que você é bom que consegue impactar? E aí, de novo, nós estamos falando de aplicar aquilo que a gente é muito bom. E aí, né, como toda live que eu faço, eu gosto de poder fazer uma reflexão e também poder entregar um conteúdo, né? O que eu faço? Receita de bolo. Tô olhando a minha cola que tá aqui do lado, tá? E pessoal, diz aí se faz sentido ou não, né? Se vocês querem uma receita de bolo ou não, né? Me conta o que vocês estão achando, pensando para a gente poder dar continuidade aqui nesse bate-papo também. Adoro coraçõezinhos, né? Muito bom, muito bom. E vou dar um oi para Margarete que entrou também aqui. Bom te ter aqui, tá? Espero que eu tenha dado um oi aí para todo mundo. Falando um pouquinho de receita de bolo, né? Que até algumas coisas que são algumas coisas que eu trabalho com profissionais que eu acabo atendendo em parte de coaching, desenvolvimento de carreira. Sabe como é que a gente começa, né, um planejamento aí de múltiplas carreiras e preparação para o futuro do trabalho que vai demandar cada vez mais da gente essa multiplicidade? Tá? Eu vou te dizer, são coisas bem complexas que vocês têm que ter em mãos, tá? Vocês têm que ter caneta, papel, opa, papel, né? E feedback, tá? Como assim, Sibeli? Caneta, papel e feedback? Pois bem, pega caneta e papel, tá? E escreve no que você se destaca, tá? No que você é reconhecido. Quando você para e pensa, né? Puxa, eu, Sibeli, né? Quando eu penso em Sibeli, eu penso em o quê? Né? E vai um pouquinho além da primeira, segunda palavra, tá, gente? Vai um pouquinho mais adiante, tá? No que você se destaca? Ponto 2. No que você é bom? Aí, às vezes, a gente tem aquele complexo meio de vira-lata, assim, ah, eu não vou dizer que eu sou bom em nada. Ok, se você tiver dificuldade de poder dizer no que você é bom, tá? Primeiro faz o esforço, tá? Pensa aquilo que você faz com fluidez, que para você é muito simples fazer. Né? Eu vejo minha mãe cozinhando para ela extremamente fácil. Né? Eu digo, não, isso é uma coisa que ela é boa. Ela podia, né, com certeza, trabalhar isso também. Na verdade, ela acaba fazendo ótimos encontros gastronômicos. Pensou no que você é bom? Tá? Escreve no papelzinho. Aí nós vamos entrar. Lembra? Eu falei, papel, caneta e feedback? Pois então, tá? Não ter medo também, é isso aí, Lilian, né? Tem muita gente que tem a característica de não ter medo como uma coisa forte, né? Porque quando a gente está falando de múltiplas carreiras, a gente não está falando, ah, eu vou ser engenheiro, administrador, desenvolvedor de software, não, a gente pega coisas que a gente é bom também, né? Para poder desenvolver. E aí, outro ponto é, no que os outros te pedem ajuda?
Eu não sei por quê, mas recentemente um monte de gente tem me pedido ajuda de como é que eu faço reunião online, né? Por que será? Né? Talvez eu seja boa nisso. E, então, recapitulando, né? Primeiro passo para a gente poder tomar frente nessas questões de múltipla carreira, né? Como é que a gente desenvolve isso? Né? E quando eu digo planejamento, muita gente tem vontade de sair correndo. Não, gente, é da gente tomar consciência, tá? Papel, caneta e feedback. No que você se destaca, no que dizem que você é bom, tá? E no que te pedem ajuda, né? O que as pessoas costumam te pedir ajuda. E aí, vai e conversa com algumas pessoas, tá? Pergunta para elas, nossa, você acha que eu sou boa em quê? No que eu me destaco? Né? Se você fosse lembrar do meu nome, aliás, eu vou fazer aqui, se vocês, momento feedback ao vivo, né? Desafio, né? Eu vou perguntar aqui para vocês. Se eu perguntar para vocês no que eu sou boa, né? No que vocês lembram de mim, o que vocês diriam? Né? Pode botar aí nos comentários, quero ver o que sai, vamos ver se não fico vermelha, né, aqui. Só para mostrar que é um exercício fácil da gente fazer, tá? Enquanto isso, eu dou aqui um minutinho para vocês escreverem, né? Vou dar um oi para Samira, bom de ter aqui, né? Para Lidiane, improviso, obrigado, Lid, né? Para o Henrique, entrou mais alguém que eu perdi o nome aqui, né? Juliano também. Versátil, me diz a Lilian, né? Essa coisa de chuta, cabeceia, apita o jogo, né? Então, aí são algumas características, pensamento digital, me disse a Neuza, prática, enfim. Isso é uma maneira, com certeza vou pegar essas coisas, inclusive estou fazendo questão de falar, né? Que é para poder eu ver depois no vídeo, né? Top em orientação profissional, obrigado, Carlos. Que são coisas que, bom, eu estou recebendo esse feedback, então eu posso trabalhar com isso, né? Porque o passo 2 dessa receitinha de bolo aqui, né? E obrigado aí, pessoal, pelos comentários, é exatamente tomar a consciência, tá? Tomar consciência disso, ok, eu fiz esse mapeamento, né? Eu tomei consciência disso, como eu posso aplicar, né? Ou como eu posso aplicar mais de maneira consciente, tá? Agilidade, obrigada, Samira. E Neuza, sabe que essa questão do pensamento digital, né, foi uma coisa, foi um feedback que eu comecei a receber, uma coisa que eu não tinha me dado conta, né? E eu comecei a receber esse feedback há pouco tempo atrás, eu parei e pensei, mas peraí, né? Faz sentido isso. Como é que eu posso aproveitar mais, né? Como é que eu me desenrolo mais com isso? Isso veio por causa de feedback, né? Veio aqui do Gustavo também, coaching, ótima fotógrafa, resolve, né? Resolve, né? Resolve tudo, né? Legal, obrigada aí, pessoal. Então, assim, né? Qual é a minha missão hoje? Vou sair daqui e vou pensar, ok, eu estou recebendo esse tipo de retorno, né? Como é que eu posso aplicar mais? Né? Essa questão do digital, pegando aqui o gancho do que a Neuza tinha comentado, né? Eu comecei a ter um monte de gente, mas você é boa nisso, você faz isso, não sei o que mais. Né? E eu olhava assim, nossa, nem me achava tão boa assim, continuo não achando. Né? Mas, enfim, é uma coisa que eu vejo que posso ajudar pessoas. O que eu comecei a fazer? Comecei a ajudar outras pessoas também. Né? E teve um caso muito legal de uma conhecida minha, né, que estreou fazendo live multitela aí, depois de uma live que a gente fez em conjunto, né? Fiquei super orgulhosa dela. Acho que ela não está aqui, mas ela vai saber depois disso que eu elogiei ela também. Né? Então, coisas que a gente vai podendo praticar. E isso me permitiu o quê? Me permitiu, né? E estou usando eu como exemplo, que de mim eu posso falar mal, né? Quando a gente pratica, permite que a gente evolua na nossa consciência e evolua na nossa escala de proficiência, né? Ou de fluidez, né? O que é algo fluido? Algo que não exige esforço, né? Tudo isso para a gente poder fazer o quê? Quando eu tomo consciência e aplico. Você tem que poder falar sobre as suas habilidades, né? E você tem que poder agir com elas, né? Porque senão de nada adianta você ter habilidades. Então, a hora que você tem mais consciência, que você começa a trabalhar na aplicação, né? Vai te permitir falar sem aquela coisa, nossa, eu sou boa nisso, né? Pelo amor de Deus, ninguém me pede isso, né? Te permite falar com mais tranquilidade e mais fluidez, tá?
E isso também faz lá para o nosso cérebro, né, que você gasta menos energia para poder fazer aquela ação. Por isso a gente pratica, né? Porque a gente vai ficando bom e vai gastando menos energia e sobra mais energia para a gente poder usar em outras coisas. Tá? E aí, já veio mais coisa aqui, deixa eu ver, né? Deixa eu fazer uma pausa aqui, dar um oi para a Roberta. Oi, Roberta, quanto tempo? Né? A Neuza colocando, por isso autoconhecimento é tão importante. Exatamente, né? Isso aqui que a gente falou são alguns exercícios de autoconhecimento, né? E até faço aqui a recomendação de vocês poderem seguir a Neuza e a Ascender RH, né? Porque, Neuza, põe aí o Insta da Ascender, por favor, né? Porque eles trabalham muito questão de autoconhecimento também, entre outras coisas, né? Então, volta e meia, quando eu quero dar uma coladinha em autoconhecimento, eu vou lá pesquisar, né, o que a Neuza está compartilhando. E porque a gente só consegue aplicar no mundo aquilo que a gente sabe que a gente tem. Né? Deixa eu reformular, a gente só consegue aplicar bem no mundo aquilo que a gente tem consciência que a gente tem, tá? E tudo isso, né, para a gente chegar no nosso terceiro ponto da nossa receitinha de bolo, né? Que é, lembra, né? Primeiro passo, papel e caneta e feedback, né? Segundo passo, consciência e aplicação. E o terceiro passo, de base de tudo isso que você tem em mãos, né? Qual problema você consegue resolver com as habilidades que você tem? Né? Que problema ou o que você consegue fazer o mundo ou as pessoas à tua volta ficarem melhor com as habilidades que você tem, tá? Porque isso vai te permitir desenvolver outras carreiras, tá? Por exemplo, pegando esse CEO, que é uma pessoa que eu admiro muito, né? Ele vem de RH, hoje é CEO, e, né, ele tem lá, eu sou o professor, eu sou o facilitador, então eu gosto de ir para a sala de aula, né? E aí ele para e pensa, né? Como é que eu faço isso ficar mais interessante? Porque ele lembra de todos os momentos que ele foi para a sala de aula e morreu de tédio, né? Então ele para e pensa como é que eu resolvo essa questão de treinamento poder ser chato, para o treinamento não ser chato e as pessoas aprenderem. Então ele se especializa nisso, né? Ele diz que é um escritor frustrado, porque ele começou vários livros e ainda não terminou nenhum. Eu não consegui nem isso, né? Só consegui pensar que eu quero escrever um livro, mas não consegui escrever nem a primeira página. Que tipo de problema, que valor a gente agrega, né? Eu comentei para vocês, para quem está aqui há um pouquinho mais de tempo, que além de trabalhar com recursos humanos, além de trabalhar, né, com parte de educação formal, né, eu sou fotógrafa subaquática também. E aí, conversando com muita gente, eles, puxa, mas essa água não tá legal, mas puxa, eu não sei usar o meu equipamento. E aí eu comecei a ver que eu tinha habilidade para aquilo, né? E o que que eu fiz? Montei um curso, né? Montei, pode seguir depois, Bolhas em Foco, tá, gente? O que que eu fiz? Eu montei um curso de fotografia subaquática com dicas de como você se divertir em qualquer tipo de água, né? Para quem mergulha sabe muito bem do que eu estou falando, para quem não mergulha, tá? Deixa eu incluir vocês no assunto. Um ponto que muita gente reclama quando sai para mergulhar é a visibilidade. Às vezes você vai para a água e a gente diz que a água está suja. Suja não é poluída, tá? Suja é que a visibilidade está baixa. Ou seja, você está lá e você enxerga, né, um palmo na sua frente. Obrigada, Neuza, por ter digitado aí o endereço do Bolhas. E aí o pessoal diz, imagina você caminhar no escuro ou caminhar na cerração, você não está enxergando nada, né? E aí pode não ser tão divertido assim. E eu fui desenvolvendo uma habilidade de conseguir tirar foto legal em qualquer condição. Eu digo, poxa, eu posso ensinar isso, né? Eu sei ensinar, que eu dou treinamento, sou professora, né? Montei um curso. E aí eu pensei, tenho esse pensamento digital também. Puxa vida, ele já nasceu online, só que ele era ao vivo, né? Aí eu digo, puxa, eu podia organizar ele para ele ficar gravadinho, bonitinho. Montei uma outra coisa, né? Então ele vai ser lançado agora como um curso assíncrono para a pessoa poder fazer a hora que ela quiser. Estou fazendo propaganda do Bolhas? Estou fazendo propaganda do Bolhas, mas não é esse o objetivo. O objetivo aqui é poder contar aplicações de diferentes áreas. Então, por exemplo, né, quantos fotógrafos vocês conhecem que têm larga bagagem de facilitador de treinamento e de instrução?
né? Para adultos, né? Então, isso são habilidades que eu tenho que se complementam, se combinam, que eu consigo aplicar em diferentes campos, né? E pegando o gancho que o Carlos colocou, me dá uma satisfação incrível, né? Então, aí, um pouquinho do que a gente pode contar, né? Quando a gente pensa em múltiplas carreiras. E por que que isso é importante, né? Reforçando aquilo que eu comentei lá no início, e deu um probleminha no início, então talvez o pessoal aqui do Insta não tenha conseguido acompanhar, aliás, não conseguiu porque demorou para transmitir, né? É a questão do quanto essa multiplicidade está sendo cada vez mais demandada de nós, né? Lembra, nós vivemos no mundo VUCA, né? O que é o mundo VUCA? É um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Ou seja, o que vale de manhã não vale de noite, né? A gente não tem aquela coisa, não, eu tenho certeza que daqui a 2 anos a coisa vai estar assim. Não, a gente não tem mais isso, tá? Não sei se alguma vez teve, mas agora cada vez menos, né? Por quê? Nós temos múltiplas variáveis acontecendo. Sim, nós temos um cenário de fim de emprego, tá? De empregos sendo substituídos por robôs, por automação ou por simplesmente coisas que vão desaparecer porque não são mais necessárias, né? E também por mudança de processo de trabalho, né? Coisas que não são mais relevantes. Isso está acontecendo, isso nunca aconteceu antes. Gente, quando inventaram o carro, deixou de existir cocheiro, né? Então, assim, mudança no mundo de trabalho é quase tão antigo quanto o trabalho. A questão é, termina emprego, não termina o trabalho. Né? E, no frente a um mundo com tanta mudança, tanta variação, né? Como é que a gente tem uma condição de realização? Como ser muito feliz trabalhando, sem ter síndrome do fantástico, de quando toca a musiquinha a gente ficar deprimido, fazendo coisas que usem as nossas habilidades e as nossas capacidades, né? Com foco no objetivo também, né? E o nosso objetivo pode ser diverso, né? Então, eu faço esse convite aqui para vocês de poder investir naquilo que vocês são bons e tirar projetos da gaveta. Não necessariamente você vai ganhar rios de dinheiro com outras carreiras, mas vai te dar preparação, vai te dar satisfação e eventualmente vai te dar até renda, né? E tem como dar renda também. E com isso, né, quero agradecer vocês, né, por estar aqui comigo hoje, dizer que se tudo der certo, vai tudo ficar gravadinho, né, tanto no Face quanto no Insta, e depois vou colocar no canal do YouTube também da Rumo, né? Desejo que tenha sido útil esse papo para vocês. Quero desejar uma ótima noite, né? E deixa eu fazer uma pausa aqui. A Neuza colocou, concordo muito. A Neuza também tem múltiplas habilidades aí, né, Neuza? Muitas coisas legais que ela desenvolve, super multifacetada também, tá? Essa característica multi vai estar cada vez mais presente e aquilo que a gente tiver pronto, a gente sai na frente. E não é uma questão de competição desenfreada, tá? É uma questão daquilo que realiza a gente, né? Aquilo que a gente faz e fica feliz. Vão ter dias que são de chuva, vão ter situações que são difíceis, mas quando a gente está aplicando aquilo que a gente é bom, a gente se realiza, né? E isso dá energia para a gente poder fazer a roda girar, né? Carlos mandou ali que super concorda, obrigada, né? Neuza mandou joinha. E, pessoal, lembra, 3 passos da receitinha de bolo, tá? Papel, caneta e feedback para a gente poder entender no que a gente é bom, no que a gente se destaca, né? No que as pessoas pedem ajuda para a gente, né? Bora ser feliz, Carlos. Né? A vida é muito importante para a gente ficar triste, né? Ninguém merece ficar fazendo coisa que não gosta. O passo 2, né? Consciência e aplicação. Você já toma consciência e aplica para você ganhar repertório e fazer com mais fluidez, gastando menos energia. E também, né, a questão de que problemas você resolve com isso, tá? Isso, então, fica as minhas dicas para vocês. Eu dar um beijo para Carmen, que entrou, para Marlene, né? Desculpa, Marlene, eu não te dei oi antes, né? Obrigada, Neuza. Gente, vão lá no Insta da Ascender, que daqui a pouco tem uma live também muito bacana. Super beijo para todos. Fiquem bem, fiquem saudáveis, tá?
Sigam a Rumo e qualquer coisa me manda mensagem, que eu vou ter o maior prazer em conversar com vocês. Tchau, tchau, pessoal!